Olá, nono ano, bem-vindos a mais uma aulinha de Química. Olá, você sabe me dizer como as coisas são feitas? E por que algumas substâncias apresentam características semelhantes e outras totalmente diferentes? Quando você olha, por exemplo, um raio de sol e você enxerga umas partículas, tipo poeira, do que aquelas partículas são formadas? Para entender melhor tudo isso, o ser humano criou modelos explicativos e também científicos que tentam esclarecer como que a natureza se comporta em nível submicroscópico. Os primeiros modelos atômicos surgiram na Grécia Antiga mais ou menos no ano de 4 a 5 a.C., a partir de dois filósofos bastante importantes para aquela época. Esse período é um período bastante precário para a ciência. A única coisa que existia lá era justamente esses filósofos ou pessoas com grande influência na política que tinha voz. Existiram dois filósofos, um chamado Demócrito e outro chamado Leucipo, que eles queriam saber o quanto que uma matéria pode ser dividida. Eu peguei essa borracha, dividi ela no meio, depois dividiu as metades ao meio, depois as metades da metade ao meio, depois a metade da metade ao meio, até chegar num pedacinho. Aquele pedacinho seria a ideia da menor partícula da matéria, para Demócrito e para Leucipo. Essa menor partícula eles deram o nome de átomo, como sendo a letra A da palavra e tomo, certo? Uma divisão. Divide essa palavra A sendo não e tomo divisível, ou seja, não divisível. Então seria a menor partícula da matéria não divisível. Então essa ideia, ela ficou muito teórica, né? Não teve como comprovar. Não houve uma experimentação, não houve uma comprovação. Foi realmente eu acho que é assim. O universo é formado por matéria, nós vivemos exatamente num turbilhão dessas pequenas partículas que eles deram o nome de átomos. Então tudo é formado por átomos, contando que não seja energia, né? Porque energia não ocupa lugar no espaço, portanto não é matéria. Quando a gente fala sobre turbilhão é porque é uma quantidade gigantesca, né? Imensurável, né? Imensurável. Eu não consigo identificar qual é a quantidade de átomos presentes precisamente nessa borracha. Não consigo. Né? Não se tem, apenas se tem uma ideia, né? Então isso é uma ideia, foi uma hipótese que eles construíram durante esse tempo. Aí, por volta de 1808, um cara chamado John Dalton, foi um cientista, e ele formou uma teoria atômica, né, bem representativa para a época, que ele conseguiu explicar o primeiro modelo atômico. Então, ele pegou aquela ideia de átomo que existia por muito tempo, lá desde o século V a.C., ele pegou essa ideia e foi ver se realmente é isso, né? O Dalton, ele comprovou, né, que essas partículas menores, elas são esféricas. Imagina uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, uma bola qualquer que seja maciça. Agora imagina ela infinitamente pequena, isso seria o átomo. Então, essa borracha, ela é formada por um turbilhão de pequenas partículas maciças, esféricas, e todas elas indivisíveis. Que cada um desses átomos podem ser representados por um elemento químico. Né? Então existe o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio, o átomo de alumínio, o átomo de enxofre. Quando o Dalton chegou nessas conclusões, ele percebeu que cada um desses átomos, né, que é redondinho, maciço, ele representa um elemento químico da tabela periódica. Então, cada elemento da tabela periódica, ele tinha essa representação. Você tem aqui a tabela periódica, e aí ele chegou numa teoria que cada um desses elementos químicos aqui da tabela periódica seria uma bolinha dessa, maciça, indivisível. E para eu formar uma substância, eu vou precisar juntar essas bolinhas. Até o século XIX, o modelo atômico de Dalton foi aceito. Mas lá por volta de 1897, um cara chamado Thomson, ele propôs que o átomo
seria divisível. Ele fez um experimento bastante significativo, onde ele usou o tubo de Crookes. E esse tubo deu a possibilidade dele identificar a natureza elétrica do átomo. Esse tubo de Crookes a gente pode ver na apostila. Ali tem uma figura, vamos dar uma olhadinha? Esse aqui é o tubo de Crookes. O Crookes foi ele que construiu. Aqui mostra então a circulação dos gases, né, e o aparecimento de uma corrente elétrica dentro do gás. Então, esses raios que estão em verde aqui, ó, tá vendo? Ó, eles sofreram um desvio, porque aqui eu tenho uma diferença de polos. Então, essa estrutura aqui, ela repeliu, ela se repeliu em função da negativa. Então, se ela se repeliu em função da negativa, significa que ela é negativa também, né? Porque negativo tem a condição de se afastar das negativas. E as positivas atraem as negativas. Então, pela lógica de Thomson, depois que ele fez esse experimento, já que o desvio ocorreu e essas partículas são partículas negativas, significa necessariamente que existem partículas positivas. Essas partículas negativas, ele deu o nome de elétrons, são os elétrons. E as partículas positivas foram dadas o nome de prótons. Não foi uma descoberta isolada, porque a partir do momento que tem a partícula negativa, tem a partícula positiva também. Então, as partículas positivas, né, e as partículas negativas. A massa do próton é 1836 vezes maior que a massa do elétron. E isso significa que o elétron terá uma massa desprezível. Ela é muito pequena. Então, essas partículas, que são partículas chamadas de partículas subatômicas, elas foram essenciais para que Thomson pudesse formular sua teoria. Aí o Thomson chegou lá e falou assim, bom, já que essa natureza elétrica ela é positiva e negativa, então significa que o átomo, a menor partícula da matéria, é divisível, porém, lá dentro dele, lá dentro dessa estrutura tem partículas positivas e negativas. E o modelo dele foi muito aplaudido, porque foi um divisor de águas, porque até então, né, a mente, a ciência não explicava nada, ela não explicava nada sobre a natureza elétrica de um átomo. Um átomo é elétrico, como isso? E ele conseguiu explicar isso através desse experimento chamado a partir da ampola de Crookes. Sim, os elétrons, eles são negativos e os prótons são positivos, tá? E isso eu vou precisar que vocês memorizem, e aí eu vou passar um macete. O macete que vocês vão memorizar é assim, ó. Os prótons são positivos. Começa com P. Prótons, positivo, certo? Não esqueça. E os elétrons são negativos. Então, prótons e elétrons. Prótons e elétrons, positivos e negativos. Esse aqui é o modelo atômico de Thomson. O Thomson definiu da seguinte forma. Essa parte em azul, que está aqui representada, é a parte positiva da estrutura. E essas bolinhas vermelhas são as partes negativas. O atômico de Thomson ele foi comparado a um pudim de passas. O pudim de passas é apenas uma comparação. Todo mundo que se refere a Thomson, ao modelo atômico de Thomson, sempre vai lembrar que o modelo atômico dele é um pudim de passas. Um pudim de passas porque a parte azul seria uma parte branca, um manjar de coco, e as partes vermelhas, as bolinhas, seriam as passas. Mas o modelo atômico mais sensacional foi o modelo atômico de Rutherford. Ele foi o modelo que mudou a história de tudo. Ele trabalhava com elementos radioativos. E aí o que ele fez? Ele pegou uma fonte radioativa, no caso era polônio. Ele colocou dentro de uma caixa de chumbo. E dentro dessa caixa de chumbo, ele deixou somente um orifício aberto. Ela estava toda protegida. O chumbo consegue segurar o material radioativo. Aí, segurar que eu digo no sentido de não passar esse fenômeno da radioatividade nas paredes do chumbo. O chumbo consegue bloquear.
mas ele deixou um furinho, né? E aí ele colocou material radioativo ali. E claro, óbvio, por esse furinho passou-se o material radioativo. Ele colocou na frente dessa caixinha uma folha de ouro, folha mesmo, fina. E nessa folha de ouro, por não ser de chumbo, obviamente que o material radioativo assou a lâmina de ouro. Então, a radioatividade veio lá da caixinha e passou pela lâmina de ouro. E aí, quando passou pela lâmina de ouro, ao redor ele colocou anteparos fluorescentes, mas na verdade eram aquelas placas, aquelas folhas de radiografia, sabe quando você vai tirar radiografia da perna, de qualquer parte do corpo, não vem aquela folha? Então ele colocou algo mais ou menos parecido com aquilo em volta. Pela lógica, o raio está vindo pelo orifício, ele deveria vir reto. Passou pela lâmina reto. Mas quando ele foi revelar as lâminas que estavam aqui, ó, nesse redor, ele viu que havia choques, né, em todas as regiões, e não num ponto exato da onde saiu o furo. Porque, pela lógica, deveria ser assim, ó, o raio bateu aqui, reto, passou e deveria marcar apenas um ponto na folha de radiografia. Só que não. Como existiam outras folhas de radiografia, apareceram em vários lugares. E aí, como explicar isso? Olha só, é isso que aconteceu, ó. Tá vendo aqui? Essa caixinha de chumbo e aqui é o material radioativo. Aí, os raios da radioatividade deveriam ir reto para poder ser revelado nessas placas. Mas ele foi refletido para vários lugares. Como é que ele comprovou isso? Porque na revelação de todo esse material que estava aqui, haviam partículas que tinham incidindo aqui, ó, elas foram incidindo em vários pontinhos. E aí ele conseguiu detectar que, na verdade, o raio que chegou reto sofre um desvio. Esse desenho que está aqui, ó, é o desenho aumentado zilhões de vezes, né? Na verdade, isso aqui é só um esquema, né? Por que algumas sofreram desvio? Porque elas bateram em algum lugar. Então, olha só, aqui você tem um raio que bateu em algum lugar e desviou. Essa aqui também desviou, essa aqui também desviou. Mas teve algumas que não desviaram porque não bateram no negócio. Essas bolinhas que estão aqui são átomos. Elas têm partículas positivas e partículas negativas. Thomson falou só isso, mas não falou aonde elas estavam. O que o Rutherford descobriu é que existe um núcleo, que é essa bolinha que está aqui, ó, e esse núcleo, lá dentro, tem as partículas positivas. Por que as partículas positivas? Como é que ele chegou a essa conclusão que eram positivas? Porque o raio que saiu daqui, ele tem natureza positiva. Então, como ele tem natureza positiva, e toda vez que algo bate em algo positivo, o que acontece? Repele. Repeliu aqui, repeliu aqui, repeliu. Então, como tem esse desvio, né, foi justamente por causa do caráter, né, de ser os dois positivos. Aquela que não sofreu desvio foi aquela que passou por uma região que tem diferença de sinais. Que no caso, como a partícula que está passando aqui ela é positiva, ela passou por essa região que é negativa, então ela não sofreu desvio. E aí a conclusão de Rutherford foi esse núcleo. O átomo que está aqui representado, cada bolinha disso aqui é um átomo, ele tem uma região bem no centro e essa região ela é positiva. E ao redor dela existem as outras partículas e as outras partículas são negativas. E o Rutherford precisava explicar tudo isso e mostrar como é que seria isso na prática. O modelo atômico dele se diferenciou bastante do modelo atômico de Thomson, que consequentemente já tinha sido diferente do modelo atômico de Dalton, né? Então o Rutherford ele fez esse esqueminha que está aqui, quer ver? Eu vou te mostrar. No modelo atômico do Rutherford você consegue ver
que existem algumas bolinhas que são coloridas e outras que são brancas. As coloridas são as positivas e as brancas são as negativas. Esse é o modelo atômico mais conhecido de todos, porque na verdade o átomo ele sempre teve a mesma cara. O que mudou foi a ciência. Então, para chegar nessa conclusão aqui, exigiu-se por muito tempo muito estudo para poder chegar nessa teoria, porque essa teoria é muito complexa. Então existe um núcleo que ele é positivo e existe ao redor dele os elétrons girando. Esse modelo se parece justamente com o modelo planetário. O modelo de Dalton é um modelo baseado na partícula maciça indivisível, uma bolinha só. E o modelo de Thomson ela tem a natureza elétrica. Então o modelo dele tem partículas positivas e negativas. Então uma bolinha que é comparada a pudim de passas. E o modelo de Rutherford, que é justamente esse núcleo com os elétrons girando, é conhecido como modelo planetário. Outra comparação que se faz com o modelo atômico de Rutherford, a distância do núcleo até o elétron seria na mesma proporção à distância do ponto central do Maracanã. Sabe onde coloca a bola para chutar? Então, bem ali no meio você coloca a bola, né? Tem uma marcação ali. Então, ali seria o núcleo. E os elétrons estariam girando na delimitação final. A distância é muito grande. Existe um espaço vazio muito grande entre o elétron e o próton. Esses modelos de átomo, eles não param por aqui. A ciência está em evolução constantemente. O legal dessa história é que o Rutherford, ele era aluno do Thomson. E aí, o Rutherford, ele tinha um outro aluno, que era o Bohr. E o Bohr, ele estudou muito esses três modelos. E ele fez uma constituição matemática para o modelo atômico de Rutherford. Ele transformou aquela bolinha colorida com aqueles elétrons girando ali num modelo matemático. Esse modelo matemático é incrível. E esse modelo matemático eu vou explicar na próxima aula. Nós temos o modelo atômico de Demócrito e Leucipo, um modelo atômico de Dalton, um modelo atômico de Thomson e um modelo atômico de Rutherford. A gente viu 4. Cada elemento químico tem uma quantidade de elétrons e uma quantidade de prótons dentro do núcleo. Então, é essa a lógica que a gente vai estudar. A gente vai estudar e vai descobrir quem é que tem mais, quem é que tem menos, quanto cada um tem e aonde você vê isso. Porque tem um lugarzinho que a gente pode ver qual é a quantidade de prótons e elétrons dos elementos químicos. Certo? Nesse capítulo, você vai montar esses 4 modelos atômicos. Então, você vai fazer um esquema de 4, sabe? Então, Leucipo, Dalton, Thomson e Rutherford. Vai colocar as datas, vai colocar qual é o cientista, todos os cientistas, no caso o primeiro são filósofos, o que descrever o que cada um deles disse, e depois fazer o desenho. Esse esqueminha vai ser essencial, é essencial mesmo, tá? Porque nós vamos usar até o final do ano, vocês vão usar o ano que vem, no primeiro ano, então vocês terão que saber, tá? Vez. Módulo 7, página 168, exercício 1, 2, 3, 4 e 5. O exercício 5 está na página 169. Eu vou escrever aqui embaixo. É isso, pessoal. Vocês estão vendo que mudou o cenário, né? Eu estou na minha casa. E as aulas vão ser por aqui por enquanto. Tá? Espero por vocês. Morrendo de saudades e até a próxima.